Fontes de recurso. Menu esquerdo, relatórios, controle fontes de recurso. A GovView disponibiliza relatórios de fontes de recurso para controle do município. Entre eles estão fontes de recurso das receitas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina mensal. Clicando dentro dele, o sistema vai trazer o código do recurso, definido pelo TCE, a especificação do TCE e os meses, bem como as arrecadações de cada mês dentro da fonte de recurso. Traz também um gráfico contendo esse tipo de informação. Também possuímos filtros, onde eu posso selecionar os exercícios convertidos, o período final, a entidade e quais recursos eu quero demonstrar. Por exemplo, quero demonstrar somente os recursos próprios, para mim verificar o quanto que foi arrecadado. Tenho somente aqui disponibilizado os valores específicos dessas fontes, assim como selecionar todas as outras fontes, conforme demonstrado aqui. Relatórios, controle fonte de recurso, fonte de recurso das receitas, comparativo anual. Além das receitas, eu também tenho como comparar as receitas anualmente. No relatório anterior, demonstramos as receitas por mês. Nesse relatório, identificamos as fontes de recurso e as arrecadações até o período selecionado. Por exemplo, de janeiro a fevereiro em 2017, arrecadei da fonte 0 2.700.000. Em 2018, 3.100.000. Em 2019, 3.400.000. Em 2020, 4 milhões. Então eu verifico um crescimento da minha arrecadação de 15%. Também posso selecionar somente as fontes de recurso desejadas, por exemplo, as fontes de recurso próprio, e verificar que houve um crescimento de 18,10% na minha receita dessas especificações. Relatórios, controle fonte de recurso das despesas, mensal. Assim como as receitas, também possuímos o mesmo relatório para despesas, onde o município pode estar acompanhando o quanto que ele está gastando por cada fonte de recurso. Tem o filtro das fontes, onde eu posso selecionar somente recursos próprios, por exemplo, e demonstrar os recursos aplicados naquele período, bem como selecionar a entidade que eu quero. O sistema também me apresenta relatórios, gráficos, que eu posso estar acompanhando em uma determinada apresentação. Relatórios, controle fontes de recurso da despesa TCE, comparativo anual. Assim como a receita, a gente possui na despesa também um comparativo do período anual. Então eu trago as minhas despesas de janeiro a março por fonte de 2017, 2018, 2019 e 2020 e verifico se houve crescimento ou queda. Vamos selecionar somente as fontes de recurso próprio e aqui eu verifico que houve um crescimento de 15,20%. Posso salvar um relatório em PDF, bem como me apresenta gráficos para que uma apresentação de resultados eu possa utilizar. Relatórios, controle por fonte de recurso, saldo financeiro e orçamentário da receita versus a despesa por fonte de recurso. Na parte de cima tínhamos relatórios isolados de receitas e despesas e agora a gente faz o comparativo das duas. Esse relatório ele é meio extenso, mas muito importante para o setor público. Aqui em cima possuímos os filtros do relatório, onde podemos selecionar o tipo da despesa se pelo empenhado ou liquidado, qual fonte de recurso demonstrar e qual entidade.
Além disso, a gente possui o campo mostrar ou ocultar colunas. Esse relatório tem essa função, ela é utilizada para que eu possa retirar as colunas que eu não quero visualizar em determinado momento e só ficar com aquelas que mais me importam naquele determinada situação de análise. Vamos a um exemplo. Gostaria de saber o quanto eu estou arrecadando comparando com o quanto que eu tenho de despesa empenhada por fonte de recurso próprio. Então, eu irei colocar aqui fonte de recurso 0, fonte de recurso 1 e a fonte de recurso 2. O que ele vai me trazer aqui? Vai me trazer as receitas previstas, a receita realizada e o quanto ainda falta realizar. Bem como, do outro lado, dotação inicial, dotação atualizada, ou seja, a dotação que iniciou o ano mais as suplementações efetuadas, o quanto foi empenhado, o quanto foi liquidado e o quanto foi pago e o saldo da minha dotação, neste caso pelo empenhado. E logo após ele me traz o resultado orçamentário do período, conforme resultado empenhado ou resultado liquidado. Se analisarmos pelo resultado empenhado, verificamos um resultado negativo de 1.106.000. Por sua vez, o resultado liquidado está positivo de 1.768.000. Vejam que essa primeira análise e essa segunda análise são resultados orçamentários do exercício. O sistema também me disponibiliza o resultado orçamentário financeiro da fonte de recurso, onde eu trago o saldo bancário, o valor empenhado a pagar, o quanto eu tenho de restos a pagar e as despesas extras a pagar e, ao final, o saldo financeiro. De tudo aquilo que eu tenho a pagar, o meu saldo negativo de 416.365.88. Se eu considerar pelo liquidado, o meu saldo dá positivo 2.458.000. Além disso, eu pego o saldo da dotação, que eu tenho atualmente, que está aqui, e deduzo os valores do saldo financeiro, o qual vai me demonstrar o quanto que eu tenho de saldo para suplementar naquele período. O campo mostrar ou ocultar colunas, eu posso melhorar a visualização dependendo da análise que eu gostaria de fazer. Se eu gostaria de fazer uma análise somente financeira, eu clico no campo aqui, ó, e aqui ele vai me sumir a coluna. Então eu vou somente fazer a análise do saldo a partir do saldo bancário. Então está aqui, somente o saldo bancário, quanto que foi liquidado, quanto tem de resto e quanto tem de despesa extra e o saldo final. Se eu quiser fazer somente a análise orçamentária, eu desmarco o que eu não quero demonstrar e só vou trazer aqui, por exemplo, a minha receita. Ou comparar com a minha despesa. Então, esse campo ele serve para facilitar a visualização do relatório, bem como no momento de geração de PDF. Esse relatório é bastante importante porque ele concatena tanto o controle orçamentário quanto financeiro em um mesmo relatório. Relatórios, controle por fonte de recurso, controle do superávit financeiro por fonte de recurso. Esse relatório ele vai me demonstrar a execução do superávit financeiro do exercício. Como ele funciona? Ele traz a coluna saldo bancário do exercício anterior dentro da fonte de recurso, ou seja, o quanto que eu fechei o exercício anterior por fonte, o valor empenhado a pagar, o valor de restos a pagar do ano anterior, a DDO a pagar e o campo superávit. Essa coluna superávit refere-se ao valor que sobrou na conta bancária do exercício anterior e que o município tem disponível para suplementar no exercício seguinte. Então, eu estou no exercício de 2020, esse superávit é referente ao exercício de 2019 e essa movimentação dessas colunas são para o exercício seguinte. Nesse caso, eu já tive suplementado no exercício R$ 700.000. Então, eu tenho um saldo de superávit de 317,
não foi empenhado nada ainda, somente suplementei, e tenho um superávit, um saldo de superávit a empenhar ainda de 700 mil. Muito importante esse controle, principalmente para os recursos do Fundeb. Até o final de março, nós temos que efetuar suplementações para gastar os recursos, empenhar, liquidar e pagar o recurso até o final de março. E esse controle pode ser feito através do sistema GovView. Além disso, esse relatório vai servir para um controle mais efetivo do superávit, visto que muitos municípios ainda não controlam isso ou se perdem no cálculo, utilizando a mais do que sobrou no final do exercício. Possuímos filtros para facilitar a visualização, o qual o ente pode selecionar, por exemplo, somente recursos próprios e trabalhar dentro desse recurso. Superávit financeiro é uma importante fonte de recurso para suplementar despesas faltantes durante um exercício, mas ele tem que ser considerado separadamente do recurso arrecadado do exercício em curso.